Bom dia, bem-vindos a mais uma live. Que Deus abençoe essa live em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês também, abençoe o nosso dia. Bom, como vocês já leram o título, hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: falta de oportunidade ou falta de atitude, né? Muitas das vezes ficamos nos questionando: mas nós não temos oportunidade, mas o outro tem mais oportunidade do que eu. Será que realmente é essa a realidade? Será que realmente o outro tem mais oportunidade que eu? Será que realmente nenhuma oportunidade aparece para mim? Será que realmente é assim? Ou será que é eu que não estou tendo atitude para que eu venha aproveitar aquelas oportunidades? Ou será que eu não estou tendo atitude para eu criar as próprias oportunidades que eu preciso? Né? Pode acontecer do outro, às vezes, parecer mais oportunidade para ele. Mas isso não significa que as oportunidades não vão vir para mim. Isso não significa que eu não possa criá-las, tá? Então, vamos falar sobre isso. Muitas pessoas, elas próprias criam as suas oportunidades. A Bíblia fala que Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia. Ou seja, quando você é uma pessoa ousada, uma pessoa de atitude, você tem a capacidade de criar suas próprias oportunidades. Ou então, quando aquelas oportunidades vierem até você, você vai aproveitá-las. Quando eu era mais nova, eu ouvia muito isso. Não, você tem que aproveitar as oportunidades que vier até você. Mas será que eu tenho que ficar de braços cruzados esperando as oportunidades aparecerem? Esperarem as oportunidades vir até mim? Ou será que eu posso ter ousadia e eu mesmo criar as oportunidades em alguma situação que acontecer? Então, nós vamos falar sobre o exemplo de Davi. Davi teve um certo momento que o pai dele pediu ele para ele ir até o acampamento levar alimentos para os irmãos dele. Davi vai. E naquele exato momento estava acontecendo um cenário, estava acontecendo uma situação onde que Golias, o gigante, estava afrontando o povo de Deus. Então Davi chega ali e Saul, o rei, ele oferece riqueza, oferece a mão da filha dele para aquela pessoa que venceu o gigante Golias. Porque o povo estava com medo. A Bíblia fala, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24, fala assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temia grandemente. Ou seja, o povo, os soldados que deveriam lutar contra o gigante, estavam com medo. Estavam fugindo do gigante. Então o rei precisou oferecer uma recompensa, uma forma de motivar algum homem, algum soldado, para que eles fossem lá lutar contra Golias. Só que eles não queriam. Porque o Golias era gigante, era mais forte que eles, né? Fisicamente falando, a estatura de Golias era bem maior do que a dos soldados. Então, Davi chega lá e no versículo 25 fala assim: e dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem, olha o que o rei ofereceu. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então o rei precisou oferecer uma recompensa, e Davi ouviu isso. Davi, ele ouviu que aquele que matasse Golias ia receber essa recompensa. Então, o que Davi fez? Davi, ele aproveitou aquela oportunidade. Davi, ele criou uma oportunidade. Se formos olhar, aquela oportunidade veio diretamente para os soldados, porque eles eram homens de guerra. Davi era um pastor de ovelha. Mas Davi, naquele momento, Davi tinha algo que eles não tinham: coragem, ousadia, atitude. Então aquela oportunidade de receber aquela recompensa do rei Saul veio diretamente para os soldados, mas eles não aproveitaram a oportunidade. E Davi, estando ali naquele momento, ele criou a oportunidade, ele fez a própria oportunidade. Ele foi lá, logicamente, com a força de Deus, porque nós sabemos que quem deu vitória a Davi foi Deus, e Davi, ele deixa bem claro que é Deus, né,
que iria dar vitória a ele. E Davi, ele teve atitude. E Deus agiu em cima da atitude de Davi. Quando você lê a história aqui na Bíblia, hora nenhuma você vê Deus falando com Davi. Davi vai lá matar Golias. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que Davi era um jovem corajoso, que confiava nele, que confiava em Deus. Deus, ele conhecia o coração de Davi. Então, Deus permitiu Davi estar naquele momento ali, porque Deus, ele sabia que Davi não ia deixar aquela situação daquele jeito. E Davi, por ser um jovem corajoso, ousado, Davi, ele enfrentou o gigante e Deus deu vitória. Então, muitas das vezes, não está faltando oportunidade. Está faltando atitude da nossa parte. Então, começa a olhar para o outro lado, de vez de ficar reclamando. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Ah, mas o outro tem mais oportunidade do que eu. Mesmo que o outro está tendo mais oportunidade que você não tem que olhar isso. Você tem que olhar o que eu posso fazer para eu ter as oportunidades que eu preciso. E começa a agir. Começa a ter atitude. O seu comportamento também cria oportunidade. Davi aqui, o comportamento dele foi de um homem de coragem, de ousadia. Né? Davi, apesar de ser um pastor de ovelha, Davi, ele já tinha matado um urso, um leão, para defender as ovelhas. Só por aí você vê que Davi sempre foi um jovem de atitude. A sua vida está esperando você tomar uma atitude para que ela venha a ser transformada. Então não fica reclamando, ah, mas eu não tenho oportunidade, ah, mas o outro tem mais oportunidade que eu. Não, olha para a sua vida e começa você a criar as oportunidades. E tem uma coisa que eu aprendi, que uma das maneiras que você tem de conseguir enxergar as oportunidades ou criá-las é você ter uma mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, aonde que você estiver, independente do ambiente que você estiver, independente da situação que você estiver, você vai procurar criar as oportunidades. Então, mude a sua mentalidade. Esteja atento. Esteja atento, acorda. Uma coisa que eu li, foi acho que foi no Instagram. Eu li essa frase, eu não sei quem a criou, mas eu achei muito interessante. Que fala assim, as oportunidades, elas não voltam só porque nós nos arrependemos. Ou seja, se você não ficar atento, a oportunidade vai passar e você vai perder ela. Então, esteja atento, acorda e busque criar as oportunidades que você precisa. Eu conheço uma pessoa que ela está desempregada. E a oportunidade de emprego, mais de uma vez eu vi isso acontecer. Chegou até ela mais de uma oportunidade de emprego. E essa pessoa recusou. Ou seja, essa pessoa, ela nunca vai poder falar que ela não teve oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade bateu na porta dela. Não foi nem ela que criou. A oportunidade veio mais de uma vez. E essa pessoa deixou a oportunidade passar. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso. A oportunidade vem e nós deixamos ela passar. Às vezes por medo. Muitas das vezes nós deixamos o medo nos paralisar. E não podemos deixar. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Foi o que eu falei. Deus, a Bíblia fala, Deus, ele não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, coragem. Ah, Bárbara, eu tenho um sonho de realizar, eu tenho um sonho de ter meu próprio negócio, eu tenho um sonho de ter minha casa própria, eu tenho um sonho de, seja qual for o seu sonho, você vai precisar ter coragem, você vai precisar ter ousadia. E sabe o que é interessante na história de Davi? Que o irmão de Davi estava lá na hora. Porque ele era soldado de Saul, o rei. E ele fala assim com Davi. E ouvindo Eliabe, seu irmão, Eliabe é o nome do irmão de Davi, mais velho, do seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse,
Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então Davi fala com ele assim. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ou seja, o povo falou com Davi a recompensa que Saul ia dar. Está escrito lá em 1 Samuel 17, versículo 28 ao 30. Ou seja, Eliabe, ele não teve coragem, ousadia para enfrentar Golias. Mas quando Davi estava interessado na proposta, quando Davi mostrou um interesse, quando Davi mostrou uma ousadia, Eliabe tentou paralisar Davi. E na nossa vida é assim. Quando você começar a ser uma pessoa ousada, quando você começar a ser uma pessoa de atitude, uma pessoa que vai correr atrás dos seus sonhos, uma pessoa que vai procurar viver o melhor de Deus, uma pessoa que vai procurar viver um relacionamento sólido com Deus, vai surgir pessoas que vão tentar te paralisar. Vai surgir pessoas que vai tentar te puxar para trás. E você não pode deixar isso acontecer. Davi, mesmo Eliabe, o irmão dele, o próprio irmão, tentando desanimá-lo, ele não deixou aquelas críticas destrutivas paralisá-lo. Davi não estava com maldade no coração. Davi, ele estava interessado na proposta. Ele estava focado em o que ele podia fazer naquela situação. Eliabe estava tentando paralisar Davi. Mas Davi não deixou. Davi, ó, é o que a Bíblia fala, ó. E desviou-se dele para o outro. Ou seja, Davi desviou de Eliabe e prestou atenção no que o povo iria falar, que Saul ia oferecer para quem matasse o gigante. E é assim que você tem que fazer na sua vida. Na hora que a oportunidade surgir, na hora que você começar a ser ousado e pessoas começarem a te criticar, sabe o que você faz? Ignora isso. Se é crítica destrutiva, ignora. Olha pra frente. Olha, o que eu posso fazer para criar uma oportunidade aqui pra mim? Tenha atitude, tá? E quando vier crítica construtiva, críticas que vão te ajudar a melhorar, aí você para, ouve e vê aquilo que você pode melhorar, tá? Porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos ouvir conselhos de pessoas que sabem o que está falando. A Bíblia fala que conselhos são bons. Essa questão que o mundo criou, né? Esse ditado. Ah, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Esse conselho está totalmente errado, segundo a Bíblia. A Bíblia fala que conselhos são bons. O problema é que muitas das vezes nós não sabemos a quem pedir conselhos. Pedimos conselhos a pessoas erradas. Pessoas que vão, em vez de nos incentivar a melhorar, vão nos prejudicar. Então você precisa selecionar quem você pede conselhos, tá? E conselhos é diferente de opiniões, tá? Com opiniões, geralmente, a pessoa vai te dar com base naquilo que ela acha. O conselho geralmente vem com uma orientação. A pessoa vai te dar um conselho, ela vai te dar uma orientação, ela vai te dar uma explicação. O porquê que você deve fazer aquilo, o porquê você não deve. Ela vai te dar uma orientação do que você precisa fazer para melhorar, tá? Para resolver a situação. Igual, por exemplo, quantas pessoas você ouve falar que perdeu o emprego? Aí a pessoa não ficou reclamando, mas não tem oportunidade. Não, pelo contrário. Ela viu a oportunidade de abrir o próprio negócio. Ela começou a se inovar, né? Uma das palavras que são muito dita na nossa geração é sobre inovação. Você tem que ter a capacidade de se inovar. A vida, ela não é estática, ou seja, ela não é parada. A vida, ela está se movimentando e você tem que acompanhar o movimento. Se você ficar parado, ela vai continuar passando. E vai chegar um dia que o que vai sobrar é o quê? Arrependimento. Quantas pessoas que hoje, na velhice, falam, se eu pudesse ter feito isso, se eu pudesse voltar atrás. Só que não tem como voltar atrás. Na nossa vida não tem como voltar para trás. É para frente que a gente anda. Então, você tem que pensar no que você está fazendo da sua vida. Porque
Eu acredito que você não vai querer chegar num certo ponto e falar, nossa, eu me arrependi de ter feito isso, de não ter feito isso. Eu poderia ter corrido atrás dos meus sonhos. Né? Eu aprendi que o cemitério é um lugar mais rico, porque ali é o lugar que tem mais sonhos que foram enterrados junto com aquela pessoa, porque ela não teve ousadia, não teve coragem de realizá-lo. Tá? Muito tempo atrás, quando eu era mais nova, eu não tinha uma rotina de sono. Eu dormia tarde, acordava cedo para estudar. Então, quando eu chegava da escola, eu queria só deitar e dormir, por causa de não ter uma rotina de sono. E uma vez a mãe da minha prima falou uma coisa comigo assim. Ela falou assim, enquanto tá dormindo, as coisas estão acontecendo em sua volta. Então, e na época eu falei, não, mas é porque eu fico cansada, eu tenho que dormir, né? Porque geralmente a gente arruma uma desculpa, né? Geralmente a gente quer arrumar uma desculpa pra justificar aquilo que não é justificado, né? Às vezes a gente quer arrumar uma desculpa pra não tomar atitude. E quando mais velha, quando eu comecei a ler livros, comecei a aprender sobre desenvolvimento pessoal, eu comecei a ver que realmente, se eu tivesse uma rotina de sono naquela época, eu ia dormir no horário certo, eu ia acordar de manhã, eu não ia ficar tão cansada, não precisaria dormir à tarde, e à tarde eu poderia estar lendo um livro, estar fazendo um curso, estar me desenvolvendo. E hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma rotina de sono, né? Eu procuro ter uma rotina de sono. Por exemplo, hoje eu acordei cedo, fui pra academia, malhei, graças a Deus, e agora estou aqui fazendo a live. Por quê? Porque agora eu aprendi a organizar. Estou organizando o meu tempo. E é isso que você precisa fazer. Você precisa organizar o seu tempo, para que você possa aproveitar cada oportunidade, para que você possa estar se desenvolvendo, tá? É igual eu falei, a vida não é estática. E levando pro outro lado do que essa mãe da minha prima falou, a vida é assim. Se você estiver dormindo, não estou falando agora fisicamente, dormir fisicamente, mas se você estiver disperso, as oportunidades elas vão passando. Outras pessoas vão aproveitar essas oportunidades. Outras pessoas vão aproveitar as oportunidades e você vai ficar dormindo, vai ficar disperso. Aí enquanto a vida tá passando, tá em movimento, se você ficar disperso, ficar dormindo, outras pessoas vão viver aquilo que você deseja viver. Então, acorda. Acorda e aproveita as oportunidades que estão vindo até você, ou então cria elas. Mas não fica dormindo no ponto, tá? E só uma observação. Quando as oportunidades vierem até você, analise se elas estão de acordo com a vontade de Deus, se elas estão de acordo com os seus princípios. Porque nem tudo que vem ao nosso encontro, nem todas as oportunidades que vão vir ao nosso encontro é para nós. Você tem que analisar se aquela oportunidade que veio até você é para você. Se está de acordo com os princípios de Deus, se está de acordo com os seus princípios. Sabe por causa de quê? Porque quando nós quebramos princípios, nós geramos problemas. Quando, por exemplo, o marido ou a esposa quebra o princípio da fidelidade, ele gera problema para aquela família. Quando uma pessoa quebra o princípio da humildade, ela gera problema para a vida dela. Quando uma pessoa, ela quebra o princípio da honestidade, ela gera problemas para ela. Então, quando nós quebramos princípios, geramos problemas. Então, nunca quebre os princípios de Deus e não abre mão dos princípios de Deus. Então, analise se aquelas oportunidades realmente estão de acordo com seus princípios e os princípios de Deus. Bom, pessoal, terminando a live de hoje, eu agradeço cada um de vocês que participaram, tá? Lembrando que essa live vai estar no meu canal do YouTube, o link está aqui na bio do perfil do meu Instagram. E eu peço a vocês que continuem acompanhando as próximas lives. Fique com Deus e nos vemos nas próximas.